Sendo estudos complementados, aqui fala Muhammad Faiz Yusuf e hoje iremos dar continuidade falando da norma de contabilidade 26, que fala sobre a contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Eu selecionei aqui comigo alguns pontos, eu trago comigo aqui alguns pontos, aspectos importantes, falando dessa mesma norma de contabilização de subsídios do governo e divulgações de apoios do governo. Os pontos que eu trago são o objetivo, o âmbito, o reconhecimento, a apresentação, reembolso de subsídios, subsídios não monetários, apoios do governo, não subsídios, divulgações obrigatórias e exercícios práticos, mas também trago comigo mais assuntos, ou seja, irei falar mais sobre isto e irei aprofundar mais sobre o assunto. O objetivo, qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico dos subsídios do governo e quais as divulgações que devem ser feitas em relação aos subsídios do governo e outras formas de apoio do governo. O âmbito. Os subsídios do governo relativos a atividades ou subsídios do governo ao investimento são subsídios do governo cuja primeira condição é de que a entidade que o recebe deve adquirir ou construir ativos de longo prazo. Podem existir condições limitando o tipo ou localização do ativo ou o período durante o qual esse ativo pode ser adquirido ou detido. Os subsídios do governo relativos a rendimentos ou subsídios do governo à atividade operacional são subsídios do governo que não são subsídios ao investimento. Os apoios do governo tomam várias formas, quer quanto à natureza do apoio prestado, quer quanto às condições geralmente a eles associados. Os apoios do governo podem ser o de encorajar uma entidade a tomar uma iniciativa que em condições normais a entidade não tomaria se o apoio não fosse prestado. Esta norma não trata de questões especiais que surgem na contabilização de subsídios do governo em demonstrações financeiras preparadas para refletir os efeitos das alterações de preços. De apoios do governo proporcionados a uma entidade na forma de benefícios disponíveis ao determinar o rendimento tributável ou que determinam ou limitam a base do imposto sobre o rendimento a liquidar, por exemplo, isenção de imposto sobre o rendimento, créditos fiscais por investimento, redução de taxas de impostos ou aceleração de amortizações. Da participação do governo no capital de uma entidade e dos subsídios do governo cobertos pela norma 11, agricultura ativos biológicos. Subsídios do governo. Subsídios do governo, incluindo subsídios não monetários mensurados pelo justo valor, só devem ser reconhecidos após existir segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas e os subsídios serão recebidos. O recebimento de um subsídio não proporciona por si só evidência conclusiva de que as condições associadas
ao subsídio tenham sido ou serão cumpridas. Um subsídio do governo não reembolsável é tratado como um subsídio do governo quando há segurança razoável de que a entidade satisfará as condições para o não reembolso. Os subsídios do governo devem ser reconhecidos como rendimentos numa base sistemática durante os períodos necessários para compensar os gastos com eles relacionados. Estes subsídios não devem ser diretamente creditados ao capital próprio. O reconhecimento dos subsídios do governo como rendimento numa base de caixa não está de acordo com o princípio contabilístico do acréscimo, que isso aí está na própria norma 1 sobre a apresentação de demonstrações financeiras, e tal só será aceitável se não existir qualquer outra base para imputar os subsídios a mais de que um período contabilístico que não seja a de os imputar ao período em que é recebido. Subsídio do governo não monetário. Um subsídio do governo pode tomar a forma de uma transferência de um ativo não monetário, como, por exemplo, um terreno ou outros recursos para o uso da entidade. Nestas circunstâncias, é usual avaliar o justo valor do ativo não monetário e contabilizar quer o subsídio, quer o ativo por este valor. Alternativamente, quer o ativo, quer o subsídio podem ser registrados por uma quantia normal. A apresentação de subsídios relativos a ativos. Os subsídios do governo relativos a ativos, incluindo os subsídios não monetários, mensurados pelo justo valor, devem ser apresentados no balanço ou como rendimento diferido, ou deduzido o subsídio para apurar a quantia registrada do ativo. Apresentação de subsídios relativos a rendimentos. Os subsídios relativos com rendimentos são apresentados ou como créditos na demonstração dos resultados, ou como deduções ao correspondente gasto. Ambos os métodos são aceitáveis, mas podem ser necessárias divulgações do subsídio para uma apropriada compreensão das demonstrações financeiras. É geralmente apropriado divulgar o efeito do subsídio em qualquer item do rendimento ou de gasto que seja necessário divulgar separadamente. Reembolso de subsídios do governo. É uma entidade do governo que se torna reembolsável pode ser contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística. Isso tem na norma 4, que fala de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. O reembolso de um subsídio relativo a rendimentos devem ser, primeiro, alocados contra qualquer crédito diferido não amortizado que exista com respeito ao subsídio. Quando não existe crédito diferido ou quando o reembolso exceder tal crédito diferido, tal reembolso deve ser reconhecido imediatamente como um gasto. Agora irei falar dos apoios do governo. Excluídas da definição de subsídios do governo estão certas formas de apoio do governo que não podem ter um valor razoavelmente atribuído, bem como as transações com o governo que não podem ser
distinguidas das operações comerciais normais da entidade. São exemplos de apoio que não podem de uma maneira razoável ter o valor atribuído à assistência técnica gratuita e à concessão de garantias. É um exemplo de apoios que não pode ser distinguido das operações comerciais normais da entidade. É uma política de aquisições do governo que é responsável por parte das vendas da entidade. A existência do benefício pode ser indiscutível, mas qualquer tentativa de segregar as atividades comerciais das do apoio do governo pode ser especulativo. O significado do benefício nos exemplos anteriores pode ser tal que é necessária a divulgação da natureza, volume e duração dos apoios para que para que as demonstrações financeiras sejam ambíguas. Os empréstimos a taxa de juros zero ou taxas baixas são uma forma de apoio do governo, mas o benefício não é qualificado pela imputação de juros. Desta forma, o apoio do governo não inclui o fornecimento de infraestruturas através da melhoria da rede de transporte e de comunicações gerais, nem a alocação à disposição de instalações para irrigação ou para redes de água, as quais estão disponíveis uma base contínua e indeterminada para o benefício de toda uma comunidade local. Por fim da parte teórica, iremos falar das divulgações. Deve-se ser divulgada o seguinte: a política contabilística adotada para os subsídios do governo, incluindo os métodos apresentados e adoptados nas demonstrações financeiras. A natureza e o volume dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do governo de que a entidade tenha diretamente beneficiado e condições não satisfeitas de outras contingências associadas a apoios do governo que tenham sido reconhecidos. Essa é a nossa última parte teórica. Agora iremos passar para a parte prática. Se tiver alguma dúvida na parte teórica, peço que deixe nos comentários que nós faremos um vídeo a responder as suas dúvidas. Dando continuidade com a parte dos exercícios, eu tenho aqui comigo o exercício número 1, que diz o seguinte: uma empresa adquiriu um equipamento Fabra no início do ano N, no valor de 240 mil meticais, tendo emitido um cheque para o seu pagamento. Simultaneamente, foi-lhe creditado na conta de depósitos à ordem um subsídio de 40%. A vida útil estimada desse equipamento Fabra é de 10 anos e a amortização é feita pelo método das cotas constantes. Efetua a contabilização de acordo com a norma 26. Resolvendo, iremos começar com o lançamento da compra. Pela compra da máquina, iremos debitar na conta 322 equipamento básico o valor de 240
40.000 meticais. E iremos creditar na conta 240.000 meticais. Iremos creditar na conta depósito à ordem, uma vez que já foi pago. Agora iremos continuar dando lançamento, fazendo lançamento do recebimento do subsídio, que iremos debitar na conta 121 o valor de depósito à ordem, o valor de 96.000, e iremos creditar 96.000 na conta 322 equipamento básico. É opcional, ou também podemos usar lançamentos de depósito à ordem 96.000 como débito e crédito na conta 4924 rendimentos diferidos, subsídios para investimentos 96.000 meticais. É opcional o lançamento feito. E depois de seguida iremos fazer o lançamento da amortização conforme o exercício pede. Iremos debitar na conta 651 amortização do período, ativos tangíveis, o valor de 2.000, e iremos creditar na conta 382 amortizações acumuladas, ativos tangíveis, o valor de 2.000. Os 2.000 meticais foram assim calculamos. De primeiro dividimos os 240.000 meticais, que é o valor que a empresa adquiriu um equipamento Fabri no início do ano, por 240.000 meticais, é os 240.000 meticais referido, que é multiplicado pelo número de anos do coiso, número que é número da vida útil estimada do equipamento, que são 10 anos, e fica 2.400.000 meticais, e multiplicamos o mesmo por 1 sobre 12, que são o número de anos por ano, é 1 vezes 12, e daí sai o valor. Caso a opção de reconhecimento do subsídio tenha consistido em levar o subsídio a rendimentos diferidos simultaneamente com a amortização do período Fabri, procede-se ao reconhecimento do ganho associado ao subsídio. E para esse lançamento iremos debitar na conta 4924 rendimentos diferidos, subsídios para investimento 800, e iremos creditar na conta 7611 subsídios para investimento do Estado e os organismos públicos 800. Os 800 meticais correspondem a 40% do valor da amortização, uma vez que o subsídio recebido foi de 40% do valor do bem. A amortização foi assim calculada, usando o custo do ativo, que é 240.000 meticais, a vida útil em meses, que é de 120, e a amortização mensal, conforme vimos quando fizemos lá pela amortização no final do primeiro mês, que é de 2.000. E aí é o final do primeiro exercício. Iremos dar continuidade resolvendo o exercício número 2, que diz o seguinte. Uma empresa recebeu um subsídio de 90.000 meticais, como contrapartida uma criação de 40 novos postos de trabalho e sua manutenção por 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Esse subsídio será feito da seguinte forma. Pelo recebimento do subsídio, iremos debitar na conta 121, depósito à ordem, 90.000 meticais. Iremos creditar na conta 4925 a criar rendimentos diferidos, subsídios à exploração. Iremos creditar 90.000 meticais e
mensalmente em simultâneo com o reconhecimento do gasto com pessoal, iremos abrir as seguintes contas. A conta 4925 como débito, rendimentos diferidos, subsídios à exploração, valor de 2.500 e iremos creditar na conta 7621, subsídios à exploração do Estado e dos organismos públicos 2.500. O valor de 2.500 foi calculado da seguinte forma: dividimos o nosso 90.000, que é o valor recebido de um subsídio, pelo número de meses, que são 36 meses. Esse é o final do exercício número 2. De seguida, vamos para o terceiro exercício. Uma empresa recebeu um subsídio do governo no montante de 60.000 meticais para a formação profissional. Um terço da formação foi realizado no ano anterior, outro terço foi realizado no corrente exercício e o último terço será realizado no próximo exercício. Proceda à contabilização do subsídio. Como é que iremos fazer? Iremos abrir uma conta fazendo pelo recebimento do subsídio, são os primeiros lançamentos. Iremos debitar na conta depósito à ordem todo o valor que passou, que é de 60.000 meticais, que ou seja, é o montante que os recebemos do governo, e iremos creditar na conta 7621 subsídios à exploração do Estado e dos organismos públicos, o valor de 40.000 meticais. Iremos creditar na conta 4925 a criar rendimentos diferidos, subsídios à exploração, um terço nesse caso, que é 20.000 meticais. Conforme estamos a ver, o número de crédito é igual ao número de débito. Quer a parcela do subsídio correspondente a anos anteriores, quer a parcela do ano não contabilizado como rendimentos do período. A parcela do gasto a realizar no ano seguinte é diferida para ser reconhecida como rendimentos do mesmo período, em que se reconhece o gasto que se destinou a subsidiar. Agora vamos ao exercício número 4. Uma entidade recebeu gratuitamente um ativo como subsídio a um projeto de investimento. Existe alguma contabilização a efetuar? Sim. Deve-se estimar o justo valor do ativo, efetuando-se a seguinte contabilização: debitar na conta 32 ativos tangíveis e creditar na conta 589 outras variações de capital próprio, subsídios. E por fim, iremos resolver o exercício número 5, que diz o seguinte: uma empresa recebeu um subsídio relativo à compra de equipamento básico, no montante de 500.000 meticais, tendo já reconhecido 350.000 meticais como rendimento. No ano corrente, a empresa foi notificada para proceder à devolução de 240.000 meticais, por não ter cumprido integralmente as obrigações estipuladas no contrato de atribuição do subsídio. Qual é o reflexo desta situação na contabilidade? Iremos responder da seguinte maneira. Em primeiro lugar, iremos anular o montante do subsídio ainda não transferido para rendimentos e que por isso integra a conta 4924, e o remanescente será reconhecido como um gasto de período, conforme vimos anteriormente. Como é que iremos resolver? Em primeiro lugar, iremos anular o montante do subsídio ainda não transferido para rendimentos e que por isso integra a conta 4924, e o remanescente será reconhecido como um gasto de período, conforme falamos anteriormente.
Quais são os lançamentos que serão feitos? Primeiro, iremos debitar na conta 4924 rendimentos diferidos o valor de 150 meticais, ou podemos debitar na conta 322 ativos tangíveis, equipamento básico, 150 meticais. A escolha é do freguês. Iremos debitar na conta 6899 outros gastos operacionais, 90.000 meticais, e por fim iremos creditar na conta 469 credores diversos, o valor de 240.000 meticais. Conforme nós vimos, o número de crédito é igual ao número de débito, então as contas estão corretas. Nota, este é o fim do nosso vídeo. Quem tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários para que nós possamos fazer vídeos específicos acerca de dúvidas, ou para que nós possamos fazer vídeos a responder às tais dúvidas. Até o próximo vídeo e obrigado pela atenção.